todas as pessoas, tá? Então, por isso que Deus, Ele vai estar assim operando em nosso meio, nessa noite, poderosamente, tá? Eu estou com a garganta muito inflamada, mas é para a glória do santo nome de Jesus Cristo, né, meus irmãos? Quando nós estávamos lá no mundão, nós não queríamos nem saber da nossa saúde, né? Nós ia mesmo, se gastava pelo crime, pelas coisas erradas, e para nós estava tudo bem, né? Quantos nós só vivia fungando, com o nariz cheio de cocaína, de coisas que eram erradas, e mesmo assim estava como se nada estivesse acontecendo. Então hoje, com Jesus Cristo, nós devemos sofrer as molestias, as coisas que vier, e sofrer com alegria, né? A Bíblia fala que um dia Pedro e João foram açoitados pelo Sinédrio, apanharam. E quando eles foram liberados, a Bíblia diz que eles saíram rindo, alegre, porque eles foram dignos de passar pelo mesmo açoitamento que Jesus Cristo passou, que foi uma quarentena, que é 39 chibatadas menos uma. Então, o que é que acontece? Acontece que o que esteja acontecendo na sua vida, de bom ou de ruim, mas seja tudo para glorificar a Deus. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, não é a metade, não é um quarto, é tudo. As coisas boas e as coisas ruins também cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar assim orando a Deus. Eu quero vos transmitir uma mensagem hoje da parte de Deus. Se o Espírito Santo assim me conceder, se Ele quiser mudar, que Ele mude. Ele é o dono dessa obra, é o dono da minha vida. Porém, aquilo que eu meditei e busquei está aqui armazenado no meu coração, que eu vou transmitir agora, tanto para os irmãos daqui, como os irmãos da live também, que está conosco. Amém? Glória a Deus. Põe a sua mão direita para o céu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E fala comigo, Deus, Senhor Espírito Santo. Nessa noite, fala comigo, através da sua palavra. Diga, Espírito Santo, abre o meu entendimento, abre o meu raciocínio, pois eu quero compreender a tua palavra. Diga, todo comichão no meu ouvido caia por terra agora, em nome de Jesus, porque eu preciso sair daqui cheio, diga, cheio da sua palavra, cheio da sua glória, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Bate palma e dá glória. Meus irmãos, abra a sua Bíblia comigo enquanto você está de pé, no livro de Isaías, profeta messiânico. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías de número 38. Isaías de capítulo 38, versículo de número 1. Aleluia, louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome santo do Eterno. Isaías capítulo de número 38 e versículo de número 1. Graças a Deus. Que louvor lindo, né, meu irmão? Eu quero almas. Jesus falando hoje, através do louvor, que Ele quer almas. Ele não quer nem saber, Ele quer almas. Ele está com sede, está com fome. O alimento de Jesus é almas. Amém? Quantos acharam, diga amém. Amém. Vou ler que está escrito assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2 diz, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei
diante de ti, em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E clamou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías e disse: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Agora, abre a tua Bíblia comigo lá no livro de 2 Reis, só para você entender, se nós não ler aqui, nós não vamos entender a mensagem. O Velho Testamento é um pouco complexo. 2 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 3. 2 Reis. Eu gosto dessa igreja, que essa igreja lê Bíblia, meus irmãos. A maioria dos irmãos já encontraram já. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 16, versículo 3. Graças a Deus. Esperar todos achar. Amém? Todos acharam? Diz assim, ó. Diz assim: porque andou no caminho dos reis de Israel, e até os seus filhos fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos egípcios, dos gentios, perdão, que o Senhor lançara fora de Israel, de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o alvorado. Então subiu Rezim, rei da Síria, e com Peca, filho de Remalia, rei de Israel, a Jerusalém a pelejar, e cercaram Arcás, porém não puderam vencer. Amém? Só até aqui. Agora curva sua cabeça, pode sentar, a igreja do Senhor. Senta, que agora é com o Espírito Santo e comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor da glória, eu te dou graça, Senhor. Por favor, meu Pai, não me deixa pregar vazio, Senhor. Não me deixa pregar, meu Pai, segundo o conhecimento que eu tenho. Não me deixa pregar segundo o conhecimento, ó Pai, da prática, meu Pai, da oratória, Senhor, não. Porque até mesmo o Senhor sabe, ó Pai, que eu sou fraco, meu Pai amado, Pai Santo, humanamente falando, Senhor. E se o Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, não decidir me usar, Senhor, então fala, Pai, porque não haverá culto, Pai. Porque a importância daqui, Senhor, meu Deus, quem brilha aqui nesse lugar é o Teu Espírito Santo. Quem reina nesse lugar, meu Pai, é o Teu Espírito Santo. E se Teu Espírito Santo não está aqui, também não tem espaço para mim, meu Pai, porque eu dependo do Teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, lança fora diante da Tua presença, Pai, todo costume, Senhor, toda prática, meu Pai amado, de falar. Porque agora, Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo fale na minha boca, Senhor. Usa os meus lábios, me lembra dos textos da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço, meu Pai, e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e do poderoso Espírito Santo. E a igreja diz graças a Deus. Meus irmãos, não é fácil você estar encarregado de transmitir uma mensagem. Porque todas as mensagens que eu transmiti, um dia também eu vou ser cobrado no juízo final. Um dia eu vou estar lá no tribunal de Deus, e eu vou ser julgado conforme aquilo que eu falei. Porém, há uma diferença. Em Romanos capítulo 8, versículo 2 fala, versículo 1 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Ou seja, se eu permanecer no Espírito, eu não passarei pelo tribunal de Cristo para condenação, mas eu passarei pelo tribunal de Cristo para ser galardoado e para ser reconhecido por aquele que eu fiz. É isso que a igreja vai passar. Por isso que está escrito que todos diante do tribunal de Cristo um dia se comparecerão, mas nem todos que vão comparecer ali vão para a condenação, porque os que ressuscitaram para o gozo eterno vão para a vida eterna, mas os que ressuscitaram para a vergonha vão para a morte eterna. Mas nós, como pastores, servos de Deus, obreiros da casa do Senhor,
Nós temos que transmitir a palavra, porque quando nós transmitimos a palavra, nós saímos fora da condenação humana, porque a palavra não tem contradição, porque a palavra, ela não fofoca de ninguém, porque a palavra, ela não condena um inocente, porque a palavra, ela não fere a pessoa que está dentro da nave da igreja, mas essa palavra, se ela fere alguém, ela fere pela verdade, para conserto e para retanguir, para repreender, para edificar e consolar. A palavra de Deus, ela nunca vai matar ninguém, meus irmãos. Quando você vê alguma pessoa falando, aquele pastor, ele prega duro, é porque aquela pessoa está em iniquidade, em pecado, é porque aquela pessoa, ela é nécia, ela é tola e não entende da palavra de Deus. Porque um servo que brama pela palavra de Deus, ele é semelhante pela coça. A coça é um animal que ela corre quilômetro para achar um poço de água, e quando ela corre, ela bebe a água com muita delícia, com muita gostosura e com admiração de quem está olhando ela beber aquela água. Assim também é a palavra de Deus para um servo que anseia, para uma serva que anseia, para uma pessoa que tem sede, que tem fome. Quantos me entendem, diga graças a Deus. E por isso que nós temos cuidado, meus irmãos, porque nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Por causa disso, eu me ponho de joelho para buscar e absorver aquilo que Jesus tem para falar por nós. E quando eu abri a minha Bíblia Sagrada, eu abri a minha Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 38, versículo 1, e me deparei com a história de um homem chamado Ezequias. Este homem chamado Ezequias, ele tem um histórico diante do Todo-Poderoso, diante de Deus. Mas para conhecer Ezequias, meus irmãos, nós precisamos conhecer um pouco o seu pai. A Bíblia vai falar, meus irmãos, que Deus levanta um homem, ou seja, chamado Arcás, porque antes de Arcás reinou outro rei, e esse rei, que era seu pai, morreu, faleceu, e agora chegou a sua vez de reinar. Não era que Deus escolhia a pessoa para reinar, mas era porque Deus tinha determinado uma ordenança, que toda a família real, se morresse um, se levantaria outro mais velho para reger o seu trono, para reger a sua casa. E a Bíblia vai falar que levantou-se um homem chamado Arcás. Esse homem, por sua vez, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, como também o seu pai Jotã, ele também fez o que era perverso diante dos olhos de Deus. E Deus assim não agradou do seu pai Jotã, e assim o matou. E chegou agora a vez desse homem chamado Arcás reinar. Este homem reina em Judá, porque na cidade de Jerusalém reinava outro rei, porque foi dividido as tribos, desde o dia em que houve uma contenda entre Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, filho de Nabate. Houve uma divisão, Roboão se desviou, Jeroboão ficou um pouco firme por um tempo. Então Deus deu 10 tribos para Jeroboão e deu 2 tribos para Roboão. E agora Jeroboão começou a andar no caminho dos seus pais, porque Jeroboão não era um homem israelita, ele era um homem de outra nação, ele era um homem de outro povo, mas era um homem que estava na posição naquele dia para decidir quem ficaria com as nações. Então veio o profeta Abias e trouxe uma profecia e falou para Jeroboão que ele havia de reinar sobre 10 tribos. E a Bíblia diz que houve aquela divisão, e foi morrendo o profeta, foi morrendo o rei, foi morrendo o sacerdote, e aquela divisão não parou. Continuou um da descendência de Davi reinando na cidade de Judá, que de Judá era a cidade da promessa. Belém de Judá era uma cidade onde viria o Cristo, o Messias, o prometido, aquele que vinha, a estrela da manhã. E por essa promessa não poderia nem outra pessoa nenhuma tomar posse de Judá, a não ser os descendentes de Davi, porque a profecia tinha que se cumprir. Que profecia? Que Jesus Cristo era filho de Davi. Mas como que Jesus era filho de Davi, sendo Jesus mais velho do que Davi e eterno? Jesus era filho de Davi pela sua descendência, pela sua família real, porque assim como Davi foi rei e reinou, convinha que viesse um da sua descendência e reinasse com seu sobrenome também. Por isso que você vê agora o cego chamado Bartimeu clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vê também a cananeia chamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eles acreditavam na promessa, na profecia, e tinha que se cumprir a profecia. Agora, por sua vez, nós encontramos um homem chamado Arcás.
Esse homem chamado Acais conhecia os estatutos, ordenança, mandamento e as leis civis de Israel. Israel tinha 365 leis civis dentro da cidade, de recolher lixo, de usar quipá, de usar a mitra. Eles tinham uma organização totalmente admirável, porque foi o próprio Deus quem criou isso no livro de Levítico. Mas eles começavam a violar, meus irmãos, porque havia deuses chamados Astarote, Asera, Baal Zebum, Moloque. Esses deuses, eles começavam agora fazer com que Israel sentisse inveja das nações da circunvizinhança, porque onde Deus estava havia regra, havia estatuto, havia leis. E eles olhavam para o arraial e viam um homem com 2 mulheres. Eles olhavam para outra cidade e viam os homens fazendo agora orgia. Eles olhavam para outra cidade e viam os homens agora fazendo prostituição ao ar livre. Então Israel sentia desejo de praticar aquilo, e ele se desviava do caminho de Deus e ia praticar essas abominações. Ele ia praticar essas coisas terríveis e horrendas chamadas imoralidade. E foi aí onde esse homem chamado Acais, ele veio para Israel e fez pior do que os seus pais, porque esse homem agora fez voto a um Deus chamado Moloque, e ele passou os seus filhos a fogo. Aleluia. Ele pegou os seus filhos e ofereceu a um ídolo, ofereceu a um Deus de prata, de madeira, de barro, de bronze, e isso acendeu a ira de Deus. Deus olhou e viu que ele não era uma pessoa adequada para estar assim diante do trono de Davi. Ele não era uma pessoa que pudesse estar ali naquela posição, meus irmãos, porque aquele homem estava envergonhando o povo de Deus. E a Bíblia fala que ele foi congregado a seus pais, porque fez o que era mal aos olhos de Deus. Quando eu falo congregado, ele faleceu, ele morreu, porque ele pecou contra Deus. Agora Deus levanta um homem chamado Ezequias, que era seu filho. Talvez as pessoas falam, vamos continuar no mesmo caminho, porque filho de peixe, peixinho são farinha do mesmo saco. Mas não, Ezequias era um homem totalmente diferente do seu pai. Quando Ezequias ele tomou o trono do seu pai, quando eu falo tomar, ele tomou a posse, ele foi levantado. Quando ele começou a reinar, Ezequias agora fez um reviravolta em Israel. Ele mandou que entrasse dentro do templo e recolhesse todas as abominações. Ele mandou que todos os sacerdotes de Moloque, todos os sacerdotes de Asera, de Baal Zebum, fossem mortos a fio de espada. Ele fez uma limpeza, ele trouxe ali vários tipos de pessoas e tirou todo o ornamento maléfico e maligno do templo de Deus. Então Deus se levantou do trono e olhou para Ezequias e falou: este homem é um homem diferente, é um homem que chamou a minha atenção, é um homem que conseguiu me levantar do trono. Então eu quero ver o que ele vai fazer mais. E diz a Bíblia que Deus deu graça para Ezequias, e Ezequias continuou fazendo o que era bom aos olhos de Deus, a ponto deles ir lá nos altos outeiros, nas matas virgens, e começar a recolher os ídolos, posses ídolos, ou seja, as capelas que os povos tinham feito, como igrejazinha pequena do catolicismo, que eles se juntavam para adorar as imagens de escultura. Então Ezequias mandou, meus irmãos, trazer os sacerdotes, que antes o seu pai tinha abandonado os sacerdotes do Senhor. Ele restaurou e restituiu a posição dos sacerdotes, dos pastores daquela época. Trouxe os levitas, limpou os instrumentos, mandou polir os instrumentos, mandou desentupir agora o candelabro, onde saiu o fogo. Ou seja, Ezequias restaurou a moral espiritual e física do templo de Deus, e isso agradou o Todo-Poderoso. Isso criou um sorriso no rosto de Deus, isso criou um sorriso na face de Deus, o Todo-Poderoso, a ponto dele olhar para o seu filho que estava à sua direita e falou: olha aí, meu filho, ainda vale a pena fazer alguma coisa para Judá. Esse aí vai dar continuidade à promessa. Através disso aí ele vai cultivar a profecia de que você vai descer lá embaixo. E Ezequias tinha agora, meus irmãos, um peso, porque a Bíblia diz que Ezequias falava e Deus era com ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que levantou-se um homem chamado Senaqueribe, rei da Síria. Esse homem chamado Senaqueribe, ele constituiu um exército, ele tinha carro, tanques, ele tinha tudo para guerrear contra Judá. Judá era um povo menor, meus irmãos, e a Bíblia vai dizer que agora Ezequias recebeu uma mensagem de um homem chamado Senaqueribe, por meio do seu mensageiro, general do seu exército, chamado Rabsequim. Ele vai até o muro que fazia divisão entre Jerusalém e Judá e outra cidade. Ele se põe na divisão e clama em hebraico, em siraico, em latim, e fala: Ezequias, em quem confia? Confia no Egito, naquele bordão de cana quebrado, ou tu confia nesse Deus que falou que vai te livrar? Ezequias pega aquela carta no livro de Ezequias, no livro de
Isaías capítulo número 37, versículo 14. Ele pegou a carta da afronta de Senaqueribe e desceu até o templo de Deus. Sabe por que Deus era com Ezequias? Porque Ezequias era um homem de oração. Ezequias era um homem que clamava, um homem que buscava, um homem que não confiava na lança, no escudo, não confiava nos homens de guerra, mas os olhos de Ezequias estavam postos no Senhor. Como diz a Bíblia Sagrada: eu levarei os meus olhos para o monte, e da onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo o que nele há. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que bem-aventurado é um homem que confia no Senhor. Quando eu falo homem, falo mulher também. E a confiança de Ezequias não estava na terra, mas estava nos montes. E quem estava além dos montes? O Todo-Poderoso, aquele que já falou: eu bem sei a quem eu sirvo, e que por fim o meu Redentor se levantará e mudará a minha sorte. E eu falo para você, meus amados irmãos, que a Bíblia vai falar que um homem ou uma mulher que tem um histórico com Deus, um homem ou uma mulher que tem, ou seja, um depósito no céu, porque tudo que você está fazendo aqui está armazenado lá em cima. As suas obras, os seus evangelismos, a sua palavra, o seu socorro, as suas visitas nos hospitais, no presídio, o levantamento dos mendigos, os moradores de rua. Deus está arquivando tudo. E esse histórico faz com que você amontoe, como o apóstolo Paulo falou, brasa viva sobre a tua cabeça. Faz com que você receba a unção de Deus. E o que é a unção de Deus, pastor? É falar e Deus cumprir. E a Bíblia vai falar que agora Ezequias olha e fala: Senhor, e consulta, manda agora que o seu chanceler Joás trouxesse agora o profeta Isaías. Isaías se apresenta diante de Ezequias e fala para Ezequias: a virgem Sião está como a moça que engravidou pela primeira vez, que não tem força para dar o parto, para que a criança nasça, está sem força, desanimado. E Ezequias baixou sua cabeça e começou a ouvir o profeta falar em profecia. E Deus tomou o profeta e falou para Ezequias: não se preocupa, porque Senaqueribe, porque Rabsaquém, porque todo aquele povo da Síria não vieram contra ti, mas eles blasfemaram o meu nome. E a partir desse momento, Ezequias, eu vou pelejar por você. Porque Ezequias tem um histórico na mão de Deus muito forte e muito poderoso. Aonde a Bíblia Sagrada diz que Senaqueribe, ele tem conquistado uma cidade fortificada, cidades muradas, que dava para fazer casa em cima das suas muralhas, ou seja, muros da largura dessa igreja. Cidades que era difícil de penetrar, Senaqueribe foi lá e conquistou, como a cidade de Armate, Sefavai, Zeboim, as cidades mais fortificadas. E agora ele estava se sentindo o poderoso, ele estava se sentindo o infalível, o invencível. Mas quando ele tocou nas meninas dos olhos de Deus, ele provocou a ira do Senhor. Aonde a Bíblia diz que agora este homem chamado Ezequias, ele orou a Deus. Ele desceu até o templo da casa do Senhor. Ele pegou a carta e pôs no chão, em cima do altar de Deus. E com todo respeito e reverência, ele olhou para o céu e apontou para a carta e disse: olha, Senhor, as afrontas que Senaqueribe, rei da Síria, tem levantado contra mim. Talvez ele pensou que seria uma loucura, mas é que Deus olhou. Deus levantou do trono, com seus olhos de 7 chamas de fogo, a sua visão raio-x, que penetra entre ossos e medula, que vai até a divisão da alma, e é hábita para discernir todos os pensamentos. E olhou na carta e viu a afronta, que Senaqueribe estava agora falando, que o Deus que entregou Sefavai, Armate, Zeboim, essa cidade nas mãos deles, entregaria também Judá. Mas o que Senaqueribe não sabia, meus irmãos, é que em Judá havia um remanescente, é que em Judá havia um homem que não se dobrou diante das dificuldades do mundo. Havia um homem que não adorou a Moloque, havia um homem que não adorou a Asera, havia um homem que não adorou a Astarote. O que Senaqueribe não sabia é que havia um homem que não se dobrava diante das dificuldades de Satanás. O que Senaqueribe não sabia é que havia um homem dentro da cidade de Judá, chamado Ezequias, que era brindado pelo Espírito Santo. Ele não sabia que Ezequias
estava na blindagem nível 3, ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus, e Deus assim o escutava. Ele não sabia que Ezequias era rei, e sobre o rei era ordenado antigamente que o Espírito Santo repousasse sobre a sua vida, e através do Espírito Santo, Ezequias não tinha medo, Ezequias não se dobrava, não se curvava, não desanimava o seu reino, mas pelo contrário, Ezequias, depois da oração que ele fez no templo do meu Deus, ele subiu lá no seu reinado e disse: descansa, porque Deus vai pelejar por nós. E diz a Bíblia Sagrada que Deus começou a operar, aleluia, em prol da vida do rei. Ele começou a operar em prol da vida do rei. Como que ele operou, meus irmãos? Quando Senaqueribe tentou invadir Judá, levantou um povo da montanha de Sim e veio de encontro a Senaqueribe para atrasar ele. E eles perderam tempo na peleja, mas mandaram assim o mensageiro falar para Ezequias, falou assim: olha, não se esquece, nós vamos invadir Judá. E quando ele disse que ia invadir Judá, Deus tomou o profeta Isaías e falou para Ezequias: não temas, porque eu vou te dar o livramento, porque eu vou te dar a vitória. Eles não entrarão dentro da cidade de Judá, não passarão esse portão, nenhum dos que estão aqui vão se perder. E Ezequias atentamente escutou, mas como homem prudente, ele preparou o seu exército, pegou agora o seu povo e permaneceu com eles armado dentro da muralha e dentro da cidade, mas não saiu. E para cumprir, meus irmãos, o que Deus tinha falado a respeito de Senaqueribe, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo de número, ou seja, Salmo de número 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra de todo o mal. A Bíblia diz que agora, quando Ezequias estava agora orando confiantemente com seus homens, o povo de Senaqueribe volta para a Síria, acampa no seu arraial, e no outro dia eles invadiriam a cidade de Judá. Mas quando ele chega por volta das 5 horas, ao nascer da alva, Deus levanta do céu, olha para um anjo e disse: amola a tua espada, desce lá no arraial dos assírios, nenhum deles se escapa. A Bíblia diz que desceu um anjo, esse anjo desceu na velocidade da luz, do raio, e entrou dentro do arraial e começou a assassinar as pessoas. Deus mandou assassinar, Deus mandou matar, Deus mandou destruir. Esse Deus que eu estou pregando para você, que as igrejas têm te enganado, as igrejas têm te iludido, foi esse Deus que falou: mata. E a Bíblia diz que naquele dia, por amor a um homem de Deus, um homem de oração, um homem que tinha vida no altar, um homem que tinha sinceridade, um homem que orava, que buscava e confiava em Deus, o anjo do Senhor entrou no arraial dos assírios e matou 185 mil a fio de espada. A Bíblia diz que houve aquela carnificina, meus queridos irmãos, de acordo com que um mensageiro foi observar o arraial. E quando ele chegou no arraial, a Bíblia diz que estava ali, meus irmãos, mais de 185 mil pessoas sofrendo, morrendo, ou seja, já morto, porque eles bateram de frente com o homem de Deus, bateram de frente com a igreja que era santa, bateram de frente com o reino que pregava a justiça e a verdade. Assim é todo aquele que levanta contra o servo de Deus, e está na justiça, e está na verdade, e está orando, buscando a Deus. Deus ainda tem anjo para enviar o seu favor, Deus ainda tem anjo para enviar o favor da igreja, meus irmãos. E 185 mil pessoas, 185 mil foram mortos a fio de espada, por amor de um homem que teve um histórico com Deus, por amor de um homem que fez a obra de Deus com carinho, com amor. Mas não é bem disso que eu quero falar nessa noite. Ainda não cheguei no alvo que o Espírito Santo ele quer. Eu vou entrar agora. Agora no livro de Isaías capítulo 38, versículo de número 1. Deus toma o profeta Isaías e disse: entra lá no palácio, vai até o rei Ezequias e fala que certamente ele morrerá e não se levantará daquela cama. O profeta
entrou dentro do palácio, entrou no corredor real, no pátio real, chamou a atenção do eunuco, falou: me introduz na presença do rei, porque eu preciso falar com ele. Agora nós entendemos que o profeta vai de encontro a Ezequias, e Ezequias fala a Isaías. Todos os dois eram autoridade, todos os dois tinham o Espírito Santo. Ezequias como rei e o profeta como profeta, o Espírito repousava sobre ele. E o profeta passa para Ezequias e disse: assim diz o Senhor, que certamente não levantarás dessa cama, mas morrerás. Como um bom homem e um homem de Deus, Ezequias já sabe o que ele fez. Ele já tem entendimento dos seus fracassos, das suas derrotas, dos seus tropeços. Ele nem tenta argumentar com o profeta, e segurou as lágrimas. E quando o profeta agora deu as costas, a Bíblia diz que ele virou para a parede, e ele começou a chorar muitíssimo. E as palavras que Ezequias, meus irmãos, ele lança diante de Deus, foi umas palavras que tocou o coração de Deus. Palavras verdadeiras, palavras originais, palavras sem falsidade, mas palavra reta perante um Deus que conhece todas as coisas. Não adianta, cada vez que você tem um entendimento de Deus, que você se aproxima de Deus, aí é que você tem que orar com sinceridade, aí é que você tem que confessar suas falhas, seus faltos, porque Deus agora ele te sonda mais forte e sabe que você tem um entendimento. Aonde a Bíblia diz que no capítulo 38 e versículo de número 2, então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei. A palavra andei já não significa mais que estou andando. Lembra-te que andei na tua presença. Ele foi sincero com Deus. E ele disse mais, meus irmãos: andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Deus estava cobrando de Ezequias conserto. Deus estava cobrando de Ezequias conserto na sua casa. Ezequias, depois que conquistou tudo isso, relaxou. Depois que conseguiu se livrar do fardo, relaxou. Agora queria fazer o que queria. Estava agora passando a mão sobre os seus filhos, sobre os seus eunucos. O palácio estava virando bagunça. E Deus falou: não, está bem pertinho de eu realizar a profecia do meu filho. Então eu tenho que consertar isso aí. Eu tenho que consertar essa bagunça. Vai lá. E o profeta de Deus amava o rei, mas ele amava mais o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele trouxe aquela palavra: conserto, conserta. E Ezequias chorou, 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 a ponto dele tocar o coração de Deus mais uma vez, porque ele trouxe a lembrança do memorial na mente eterna do Todo-Poderoso, daquilo que ele tinha feito. E Deus começou a se lembrar. E se o reino estava todo acabado, destruído, arrebentado, e veio este homem mortal e consertou o reino lá embaixo. O que iremos de fazer? Então Deus fez uma reunião com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e os 24 anciões, e começaram a decidir o que seria feito a respeito de Ezequias. E Deus, na sua benignidade, na sua bondade e benevolência, Ele fala: eu já sei, vamos presentear ele, vamos perdoar suas iniquidades e vamos presentear ele. E a Bíblia diz que o mesmo profeta, quando ele saía lá no pátio, o Espírito Santo toma novamente e fala: volta. E ele falou: sim, Senhor. E fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração, o seu clamor, e acrescentarei a ele 15 anos de vida. Aonde a Bíblia diz que agora ele volta, e ele vai lá no profeta, ou seja, o profeta vai lá no rei. E o rei disse: e agora, o que será? Será que Deus se irou contra mim e vai me matar de uma vez? E o profeta falou assim: Ezequias, assim diz o Senhor, tem bom ânimo, porque Ele ouviu a tua oração, Ele te escutou.
e acrescentará diante de ti 15 anos de idade. Viverá mais 15 anos. E a Bíblia diz que ele se, por prova e por sinal disso, eu retrocederei o tempo para te mostrar que eu sou Deus que prometo e cumpro. E havia um relógio, chamado relógio de Arcas, que era marcado pelo sol. Tinha uma pilastra, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, até a 10ª. E o sol marcava o horário, desde a primeira até a segunda, até chegar lá. Que era a forma dos israelitas saber a hora da viração do dia também. Então Deus, no seu poder, na sua magnitude, fez retroceder o tempo. E o sol recuou e veio parar no sinal onde Deus mostrou para Ezequias. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Meus irmãos, eu quero abrir parênteses aqui nessa mensagem. Talvez vai doer um pouco. E falar para você uma coisa. Conforme Deus observou este homem, chamado Ezequias, e chamou ele num tempo difícil, chamou ele num tempo de calamidade, chamou ele num tempo terrível, para conserto das ações do seu reino, da sua casa e do seu povo. Deus também te chamou num tempo terrível. Deus também te chamou num tempo escasso. Deus também te chamou num tempo que está precisando de conserto, tanto na sua vida como na vida das pessoas que estão ao seu redor. Deus te chamou para construir um histórico de santidade e de unção e poder e vida com Ele na sua vida. Deus não te chamou para a imundícia, mas Deus te chamou para a santificação. O Senhor não te chamou para a orgia, para a prostituição, mas o Senhor te chamou para servir a Ele na beleza da sua santidade. Agora eu pergunto para você: cadê o seu histórico? Será que seu histórico diante de Deus é maior do que a tua ficha corrida lá na polícia? Será que teu histórico com Deus é maior do que aquele diário que um dia você se apaixonou por alguém e escreveu uma página se declarando para ele? Será que o teu histórico com Deus vale ainda Deus apostar em você e te dar um livramento de morte? Será que teu histórico com Deus é um histórico onde Deus pode se levantar do trono e colocar as suas mãos sobre a sua vida e dizer para você: eu vou retroceder o tempo para te dar vitória? Ou teu histórico está falido diante de Deus? Ou teu histórico está negativado diante de Deus? Ou teu histórico está no vermelho? Ou teu histórico está em calamidade diante do Pai Todo-Poderoso? Ou teu histórico está se desmiuçando, se dissolvendo? Como que você está? Como que está a tua credibilidade diante de Deus? Como que você está andando? Deus está dizendo para você nessa noite: põe a sua casa em ordem, a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida sentimental. Deus está dizendo para você nessa noite: põe a sua casa em ordem, junta aos teus pés, porque a vinda do Filho de Deus está se aproximando, e só vai subir os santos, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Será que você tem, meus irmãos, um histórico? Deus, Ele está procurando. Deus não lança teus pecados em rosto, não. Ele lançou no mar do esquecimento. Mas quando você peca, você traz à tona os teus pecados diante de Deus. Porque Ele falou: eu não me lembrarei mais deles, a não ser que você me lembre. Isaías 55, versículo 8. Ele falou que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os teus caminhos, os caminhos do Senhor. Porque assim como a terra desce, molha, como a chuva desce, molha a terra, e rega ele, e faz brotar a semente, e dá pão ao que tem fome, assim é a palavra de Deus, não voltará vazia, mas antes fará aquilo que apraz ao Senhor.
E o que o Senhor está falando para mim e para você hoje é isso. Ele está mandando você melhorar o teu histórico, o teu testemunho, a tua vida, a sua situação. Deus está falando: olha, eu estou procurando homens e mulheres que adorem em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão procurando pessoas que amam a santidade, a santificação, e que querem estar aos pés do Deus Todo-Poderoso. Mas o negócio, meus irmãos, está estreitando. A imundícia está entrando dentro do templo. O desejo do pecado, a iniquidade. E isso faz com que Deus se entristeça. Faz com que o Espírito Santo se entristeça. Mas ele ainda tem profeta, meus irmãos. Ele ainda tem profeta. Sabe quem que é o profeta de Deus? É o Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo, ele foi levantado, ele foi enviado, para converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a sua alma hoje sair do corpo, para onde que sua alma vai? Se a sua alma hoje, ela sair da sua matéria, onde estará a tua alma? Para quem será a tua alma? Louco! Hoje te pedirão a tua alma e o que tu tem para oferecer. E para quem será? Diz a parábola do homem insensato. Meus irmãos, você é igual a essa lâmpada. No dia que Deus apertar no interruptor, você vai apagar. Vai apagar. E se tiver um histórico com Deus, porque quando nós morrer, nós não levaremos nada dessa terra, mas levaremos, sabe o quê? As nossas obras. Vai estar diante de Deus. As nossas obras não salvam, não. Mas se você não praticar obra de justiça, não fazer o bem, o mal que você cometeu, Ele vai te condenar. Ele vai te condenar. Se atentares hoje para a voz do Espírito Santo, e não endurecer o teu coração, Deus entrará e fará morada. Porque assim como Estevão um dia falou para aqueles fariseus, homens de dura serviço, que nega a eficácia do Espírito Santo, que nega a eficácia do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo também te conhece. O Espírito Santo também te sonda por dentro e por fora. Servo incompassivo, que foi perdoado os teus pecados, mas se for possível, tu aperta na garganta do outro, do teu próximo, porque ele está te devendo. Está na hora de mudar. Está na hora de se consertar, igreja. Está na hora de juntar os pés. Está na hora de sair do pecado. Está na hora de ser fiel e verdadeiro, justo e transparente diante do Deus Todo-Poderoso. Jesus está às portas. Conforme a profecia, depois da aflição, da tribulação, Ele vai voltar. Mas o problema não é você esperar a profecia se cumprir. O problema é a morte chegar na sua vida antes do arrebatamento da igreja. E para onde é que você vai? E para onde é que sua alma vai? Se você estiver desconcertado, arrebentado, vivendo uma vida dissoluta, Deus quer que você se conserte. Deus quer que você junte os pés. Eclesiastes capítulo 5 fala: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. E quando fizerem volta a Ele, tratarás de cumprir. Porque Ele não se satisfará no voto de um tolo, mas terá prazer naquele que é justo diante de Deus. Amém? Fica de pé a igreja do Senhor. Eu quero convidar todos à frente também. Nós vamos estar fazendo uma oração. O Senhor vai estar operando nessa noite aqui nesse lugar. Glória a Jesus. Assim como Ezequias tirou a imundícia do templo de Deus,
Hoje é noite de você também falar para Deus: tira a imundícia que tem dentro de mim, Senhor. Tira a imundícia que tem dentro de mim, pois eu quero ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Amém? Vem mais para cá, os varões aí atrás, ó, vem para cá, tem espaço aqui, ó. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém?